Pode começar. Podemos começar? Eita, tá gravando já? Tá certo? gravando. Depois a gente coloca. Bom dia, boa tarde já, né? Boa A tarde. gente está aqui apresentando o projeto do Tempo de Conhecimento, em parceria com o SEJA, idealizado por universidades da Univale, Ana Beatriz, Ana Beatriz Tavares. Ana Beatriz Tavares, a Bruna, Oi. a Adriele, Ian, Arthur Schimmer, Arthur Lorenzo e eu, de Clive. A gente idealizou um projeto de conhecimento em parceria com o SEJA. A nossa ideia é principalmente ajudar mulheres que evadiram, né, a escola, que acabaram saindo da escola muito cedo por diversos motivos. A gente busca então chamar essas pessoas de volta para a escola, de volta para as universidades, para que elas continuem seus estudos, para que elas voltem aos estudos e para que elas possam concluir de forma efetiva seus estudos, apesar dos desafios que tem através disso. A gente tem então a parceria com o SEJA e a gente vai estar conversando então sobre isso. Pode ir. Agora, a gente só vai debater um pouquinho sobre o que a gente vai falar nessa live, né, nesse nosso vídeo agora. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a evasão escolar no Brasil, vamos falar um pouquinho sobre o ensino dos jovens e adultos, né, como ele funciona e tudo mais. Vamos falar sobre o contexto real do feminino, da mulher, em toda a parte da educação. E, por fim, vamos falar de alguns relatos, né, de familiares próximos e tudo mais, sobre como elas se sentiram voltando da escola, apesar de terem finalizado ela de forma abrupta por causa de um nascimento de um filho, né, e tudo mais. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho sobre a evasão escolar no Brasil, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente primeiro é a diferença entre evasão e abandono, né? Abandono escolar, então, é quando você vai sair da escola enquanto está matriculado, então você está abandonando a escola. E a evasão, ela ocorre quando você não chega a se matricular e você ainda não concluiu os seus estudos. Então, normalmente, acaba acontecendo em decorrência do outro, então, normalmente as pessoas evadem após já abandonar os estudos. A gente tem aí um grande número de evasão e abandono escolar no Brasil que teve uma pequena queda durante a década passada, mas com a pandemia e com essa migração do ensino presencial para o ensino online, que teve também toda uma questão do contexto social das pessoas, né? Porque tem muita gente que não tem condição de ter um ensino online, gente que não tem condição, uma internet adequada para conseguir estudar. Muita gente acabou saindo da escola, abandonando os estudos ou evadindo, buscando não se matricular, porque teve essa dificuldade. A gente também tem um outro processo, que é justamente esse processo da desvalorização da educação no Brasil. Muita gente não entende o ensino de jovens e adultos como um ensino de qualidade e não entende ele de forma recompensadora. Muitas pessoas que saem da escola cedo saem para trabalhar. E no Brasil, para você ter um trabalho, que você consiga sustentar os seus filhos e suas famílias, muitas vezes você não precisa ter necessariamente um diploma, e até porque as pessoas veem, né, que muita gente diplomada também não tem uma educação de qualidade, muita gente diplomada não tem um trabalho de qualidade, então as pessoas acabam invadindo e saindo da escola e não voltando por causa da questão da educação. O Brasil, ele tem uma cultura de desvalorização da educação, isso é refletido, por exemplo, no salário dos professores, refletido na quantidade de dinheiro que a gente dá para as escolas, isso é refletido em diversos aspectos sociais. Isso, obviamente, é produto, né, um resultado dos anos a gente teve quase 300 anos no Brasil que não existiam escolas, não existiam faculdades, nem sequer era permitido o letramento de pessoas de diversas classes sociais no Brasil. A gente passou por muitos anos de uma desvalorização da educação, um impedimento aberto da educação da população em geral. E isso, obviamente, refletiu na qualidade. Vale a pena ressaltar, né, uma história que eu tive com a minha própria família, que eu acho interessante comentar, né? Quando a gente pensa na mulher, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente sempre pensa ela como mãe, como uma figura mais materna e tudo mais. Só que no caso da minha mãe, ela abandonou os estudos aos 12 anos de idade, não foi por ter um filho, foi por outro motivo. Ela abandonou os estudos para cuidar dos irmãos.
para suprir o papel de mãe que a própria mãe dela, minha avó, não conseguiu suprir naquela época, por motivos de alcoolismo e tudo mais, né? Então a gente já vê isso desde sempre, né? A mulher tendo esse fator muito triste, mas muito comum, de sempre ser vinculada e ter jogada em si mesma, por ser mulher, né? Esse papel de ser a cuidadora da casa, de ser aquela que tem que cuidar dos irmãos mais novos como mãe, apesar de não ser o trabalho dela e tudo mais. Vale ressaltar que isso também é um dos problemas da invasão da mulher nas escolas, além do fato da gravidez, além de outros problemas sociais, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico da escola no Brasil, né? Da educação no Brasil. A gente pensa em educação, como eu falei, por muitos anos não teve escola. A educação no Brasil, como a gente sabe, ela se iniciou com a catequização, ela se iniciou com esse estudo mais religioso, mais vinculado aos padres que vinham ensinar aqui no Brasil, para as pessoas terem acesso a uma educação religiosa. Quando a gente fala também, por exemplo, da Reforma Protestante na Inglaterra, a gente fala de algumas figuras bem importantes para a educação feminina. Um exemplo é a Catherine Parr, que foi a sexta esposa do rei Henrique VIII e que foi muito importante para a educação das mulheres. Ela lutou muito para que as mulheres aprendessem a ler. Uma coisa muito importante da Reforma Protestante, que traz esse ideal voltado talvez um pouco para os movimentos em prol da educação, é que a Reforma Protestante ela defendia uma interpretação individual, que as pessoas pudessem ter um acesso à Bíblia e às Escrituras Sagradas e pudessem então ter a própria interpretação e os próprios desenvolver conhecimentos que fizessem sentido na vida delas a partir das Escrituras. Essa ideia e essa construção de pensamento colaborou para o início dos movimentos sociais na Europa voltados para a educação. Quando a gente fala do contexto brasileiro, a gente fala que a gente tem a chegada de Dom João VI no Brasil em 1821. E então a gente vai ter a construção da primeira faculdade no Rio de Janeiro com a chegada do Dom João, junto com, obviamente, todas as demandas que ele estava criando no nosso país, porque com a vinda da corte portuguesa foram criados todo um projeto de urbanização para o Rio de Janeiro, que vai se tornar uma segunda capital para Portugal, né? Estou falando do período do Brasil colônia. Quando o Brasil se torna império, então a gente vai ter as primeiras ideias de criar cursos para adultos, porque tinha muita gente analfabeta ainda. A gente vai ter então esse censo de 1890, que vai revelar que 85% da população no Brasil era analfabeta. E a gente vai ter então todo o processo de surgimento do EJA. O EJA ele vai surgir só em 1990. Né? Então a gente vai ter histórias superiores da Defesa da República, a gente vai ter o surgimento das primeiras leis em favor da educação da nossa primeira Constituição dos anos 30. A gente vai ter mundialmente também as pautas que estavam acontecendo ao redor do mundo em favor da educação. Lembrando que, segundo os direitos humanos, né, promovidos pela ONU, a educação é um direito humano, e é um direito humano justamente porque transforma a sua vida e propicia com que você consiga acessar os seus outros direitos básicos, né, direito à saúde, direito a um trabalho digno, direito à moradia, direito ao alimento. Então a educação ela se torna muito importante nessa perspectiva de que ela te concede acesso, ela abre porta. Então a gente tem uma figura muito importante para a educação no Brasil, Paulo Freire, como a gente conhece, né? Pode passar aqui. Paulo Freire, ele foi muito importante para a criação de uma educação voltada para adultos. A pedagogia de Paulo Freire era uma pedagogia que buscava o letramento, que buscava a alfabetização, e ele trabalhou durante a vida inteira dele, produzindo e pensando a educação de jovens e adultos. A gente teve, então, o golpe militar em 64, que foi um grande retrocesso na educação brasileira como um todo. Durante a ditadura a gente teve a criação do Mobral, que foi um projeto de alfabetização que buscava um controle populacional, buscava direcionar pessoas de determinadas classes sociais a determinados trabalhos, impedindo uma mobilidade social mais real e verdadeira. A ideia da educação é libertar as pessoas para que elas consigam ter os seus próprios acessos e ter as suas próprias vivências.
a ideia do Mobral não era essa, ela era uma ideia de controle e de utilitarização da educação, né? De transformar a educação numa máquina para produzir funcionários para empresas e indústrias. A gente vai ter a criação do EJA em 1990. O EJA é o ensino de jovens e adultos, né? Esse é o projeto do governo nacional para instituir e facilitar a entrada de jovens e adultos de volta nas escolas para que eles possam concluir os seus estudos. A gente teve a criação da LDB em 1993 e a LDB também auxiliou a educação na criação das primeiras idealizações sobre o que deveria ser a educação no Brasil e para melhorar a qualidade da educação. A gente tem, então, quer falar um pouquinho sobre? Bom, a gente teve então a criação do SEJA aqui em Itajaí durante o início dos anos 2000, que então a gente tem esse início dessa nova mentalidade sendo criada, né? A gente teve então durante anos e anos no Brasil essa ideia de que é preciso trabalhar. O próprio gentílico do brasileiro é um gentílico de trabalho, de um trabalhador. Ele é quem trabalhava com o Brasil, com o pau-brasil, eles eram os brasileiros. Então, toda a mentalidade do Brasil é muito voltada para essa transformação da população em um trabalhador, a transformação da população em alguém que trabalha, que produza dinheiro e riqueza. O problema dessa mentalidade é que ela reduz a educação, então, a um papel muito secundário e muito utilitário, de produtor de máquinas de trabalho, ao invés de produtor de experiências e conhecimentos. A gente tem, então, a educação feminina. Quando a gente fala de educação para jovens e adultos, a gente fala de uma coisa que é muito recente na nossa história. Como eu falei, o EJA é de 1990. A educação no Brasil começou a sair das capitais só nos anos 2000. Quando a gente fala de educação feminina, a gente fala de uma coisa ainda mais atrasada. As mulheres não tiveram acesso à educação, sequer tiveram acesso ao trabalho até o século XX. Trabalho remunerado, obviamente. Quando a gente fala de escravidão, a gente fala de mulheres trabalhando desde 1500. Quando a gente fala de mulheres sendo remuneradas de forma igualitária, até hoje não existe uma igualdade de salários, não existe uma valorização da mulher. Então a gente vai, é uma soma de fatores quando a gente fala de educação feminina. A desvalorização da educação como um todo e a desvalorização da mulher e da sua figura como digna de ter uma educação, como digna de ter uma participação no mercado de trabalho e digna de ter uma participação na sociedade. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim. Aí a gente entra num debate bem interessante, né? Que foi como que a mulher começou a pelo menos ser um pouquinho mais vista no mercado de trabalho, né? E começou a partir da Primeira Guerra Mundial, quando os homens estavam lá indo para a guerra e tudo mais, e não tinha mais pessoas para trabalhar nas fábricas para criar o armamento que ia ser utilizado lá nas guerras. E foi assim, bem aos pouquinhos e bem aos trancos e barrancos que a mulher começou a ser um pouquinho adentrar, né, lá no mercado de trabalho bem naquela época, porque antes disso a mulher só era vista como enfermeira, como professora, mas de forma bem básica, só para crianças, como babá, como empregada, mas nada além disso. Perfeito. Quando a gente fala também da educação feminina, a gente está falando então de um processo de forçar a mulher a se adequar a um projeto de sociedade que não a prevê, né? Quando a gente fala da nossa criação da nossa sociedade ocidental, a gente fala de uma sociedade patriarcal, que não prevê a mulher como um membro integrante e funcional da sociedade. Quando a gente fala da educação feminina, a gente está falando da inserção dessas mulheres em uma sociedade que não quer elas, né? Que nunca quis elas, quando a gente fala, obviamente, historicamente. Obviamente, com os movimentos sociais do século XX, em prol da educação, em prol dos direitos femininos e também com os adventos da Segunda Guerra Mundial, que tiraram os homens das fábricas e que possibilitaram, então, com esse vácuo de mão de obra, a entrada dos homens, das mulheres, a gente tem, então, as mulheres sendo forçadas ao mercado de trabalho. E quando a gente fala disso, a gente não está falando de um processo que foi bom para as mulheres. A gente está falando de um processo que apenas acarretou ainda mais funções a ela. A mulher, ela acarretou e acarreta até hoje a função de cuidadora do lar.
né? Então ela limpa a casa, ela cuida dos filhos, uma mulher que não tem filhos normalmente ela é vista como menos, né? Ela é vista como alguém que não é boa o suficiente, é vista como alguém descartável, é vista como alguém triste, como alguém depressiva, como louca. Então quando a gente tem essas mulheres que têm que ter filhos, que têm que cuidar da casa, que têm que ter sua casa limpa, que têm que ter suas crianças bem cuidadas, que têm que garantir uma alimentação adequada para os seus filhos, que tem que trabalhar o dia inteiro numa jornada de 8, 10, 12 horas de trabalho para depois voltar para casa e ainda ter que ir para casa. Então, a gente não está falando de uma sociedade que está, não, ok, vamos inserir as mulheres. Não, a gente está falando de, não, vocês vão ter que dar um jeito. Vocês vão ter que dar um jeito de trabalhar, de sustentar, e muitas vezes sem um respaldo da figura paterna, né? Sabe que muitos homens no Brasil, na verdade, assim, mais de 60% das famílias brasileiras não têm a figura paterna presente. A gente tem um enorme número de famílias divorciadas e os filhos moram com as mães. Quem sustenta a casa, quem sustenta os filhos é a mãe. Ela vai criar os filhos, ela vai cuidar dos filhos. Então a gente pensa, como que uma mulher, cuidando dos filhos, cuidando da casa, sustentando, trabalhando o dia inteiro, vai ter sequer tempo para conseguir pensar em si mesma, para pensar em sua educação, para pensar nas próprias possibilidades de desenvolvimento pessoal e de voltar à escola. Indo um pouquinho atrás, também vale ressaltar um evento que aconteceu a partir da Revolução Industrial. O motivo, além da Primeira Guerra, né, Mundial, das mulheres terem entrado lá nas indústrias, foi pela mão de obra barata. Crianças eram utilizadas nas indústrias, assim como mulheres, porque elas recebiam menos que os homens. Mulheres recebiam metade do pagamento de um homem, crianças recebiam menos ainda. Elas eram uma mão de obra barata e por isso eram muito usadas em ambientes extremamente terríveis, de formas que nem mesmo um adulto comum, um homem, ia aguentar naquela época. Exatamente. Então a gente está falando de uma sociedade que vê as mulheres. Quando a gente fala de estudo arquetípico, né, a gente está falando de estudo sobre o imaginário de uma sociedade. Né? Quando a gente fala do estudo do imaginário da nossa sociedade, estudos arquetípicos voltados para as mulheres, a gente está falando de uma figura arquetípica muito vinculada à figura de mãe, de protetora, de cuidadora. E não existe espaço para racionalidade. A mulher não é vista como uma pessoa racional. E é por isso que existem tantas piadas, né, envolvendo a mulher não saber dirigir, a mulher não saber fazer contas adequadamente, não poder ter capacidade de cuidar de um lar, porque ela não vai poder gerenciar financeiramente, porque a mulher é descuidada financeira, né? Ela gasta dinheiro, porque a mulher é vista como passional, ela é vista como essa figura emocional, essa figura que tem que cuidar das crianças, é uma figura de cuidado emocional, e não do racional. O arquetípico racional, ele é muito mais ligado aos homens e ao lado paterno. Quando a gente fala de uma sociedade que vê todas as mulheres dessa forma, a gente fala de uma sociedade que não vai propiciar um bom encontro entre mulher e educação. Quando a gente fala das mulheres tentando alcançar a sua independência através da educação, a gente fala de gente que está indo contra um sistema que desde sempre ensina ela que ela não serve para a escola, ela não serve para aprender, ela não serve para estudar, ela nunca vai servir para fazer uma conta, ela nunca vai ser tão boa quanto um homem. Estou falando de um estudo de imaginário. E eu não estou dizendo que os homens forçam essa ideia às mulheres, dizendo que muitas mulheres têm essa ideia incluídas em si. Né? Não sou suficiente, não vou ser capaz, eu não vou conseguir completar, porque você é ensinada desde cedo que você não é capaz, que você não pode, que você não é bem-vinda nesse lugar. Esse lugar não é para você. E que você não vai ganhar nada, você não vai acrescentar em nada, nada daquilo vai acrescentar na sua vida. Mas, como a gente sabe, a escola é o lugar da possibilidade, é o lugar do crescimento pessoal, é o lugar do desenvolvimento do ser humano, e é um lugar que auxilia você a se encontrar. Ela vai para muito além de você conseguir um trabalho ou de você conseguir fazer uma conta complexa. Vai sobre você se desenvolver a si mesmo, sobre você se conhecer e conhecer o mundo que te cerca. Então, é isso. Quando a gente então fala sobre mulheres, uma coisa que vem à nossa mente
fala de mulheres na educação, são esse arquétipo da professora, né? Eu estava falando até agora como a gente fala sobre a mulher, que ela não é emocional, que ela é muito emocional. Então, por que quando a gente pensa em professor, quando a gente pensa na docência, a gente pensa na figura da mulher? Né? O que aconteceu na nossa sociedade, no nosso imaginário social, para vincular a figura da mulher à figura da professora? Isso, na verdade, aconteceu bem tardiamente no Brasil. Né? A gente tem isso acontecendo por volta da década de 50, ou seja, metade do século XX para frente, a gente vai ter uma inserção das mulheres no mercado de trabalho da docência. A gente vai ter as primeiras mulheres se formando e as primeiras universidades de magistério aceitando mulheres. Quando a gente fala das mulheres como professoras, a gente está falando não de ligar as mulheres a um arquétipo de racionalidade, e sim de vincular a figura da professora a um arquétipo de maternidade. A professora, muitas vezes, atualmente no nosso país, não é vista como essa construtora de conhecimento e de figuras racionais, e sim como a sua babá, né? Como aquela que vai cuidar dos seus filhos enquanto você trabalha fora, como aquela que tem que tomar conta das suas crianças e da criança dos outros. Então ela é vista como essa cuidadora. A mulher, ela é naturalmente capaz de ser professora na sociedade porque ela é mãe, porque ela sabe lidar com crianças. É um instinto dela, é um instinto primitivo que existe na natureza dela, no nosso imaginário social. Então, o professor, a professora, ele perde a qualidade da racionalidade e ele ganha esse trabalho de cuidar da criança. Né? Não se resume mais a um criador de conhecimento ou de um propiciador de uma ideia de que a escola aumenta os horizontes e possibilidades e articula as pessoas de forma a produzir cidadãos. Não, a gente está falando da escola como esse armazém de crianças, esse arcabouço de, eu vou deixar minha criança ali, ela vai ficar ali o dia inteiro, metade de um dia, para eu poder trabalhar, e a professora é obrigado a cuidar dessa criança, ela vai ser obrigado a cuidar dessa criança, e obrigado a educar essa criança até para além dos valores acadêmicos, né? E sim educando os valores morais. Então a gente fala de uma terceirização do trabalho da mãe, né? O que para muitas mães parece até algo ok, porque você pensar, ok, então as mulheres acumularam as funções, certo? Elas acumularam as funções de mãe e de trabalhadora do lar. Então agora a gente vai ter mulheres só para fazer isso, só para ser mãe. E daí eu vou poder trabalhar e vou poder ensinar meus filhos. Não vou poder acumular. Só que a gente está falando de uma terceirização da culpa, né? A gente não está falando da melhoria da vida das mulheres. A gente está falando só de, agora eu não vou ter uma vida tão ruim porque eu posso deixar a vida de uma outra pessoa bem pior. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre a questão das professoras e a sua vinculação com a maternidade? Dá pra gente falar um pouquinho mais sobre as professoras mais de ensino básico, aquelas que cuidam de crianças realmente no jardim de infância? Eu acho que elas exemplificam perfeitamente isso que você está falando agora. São elas que são as mais vistas como uma segunda mãe, já que são elas onde você vai entregar literalmente sua criança, né? Você está esperando que esse professor ou essa professora e tudo mais vai ter todo o cuidado especial com o seu filho e vai tratá-lo como se fosse realmente seu, como se essa criança fosse sua, como se fosse realmente uma mãe, uma cuidadora. Então dá para vincular bastante isso com esse tipo de cenário. Quando a gente está falando muito disso, a gente está falando muito sobre imaginário, sobre sociedade, sobre como o histórico da gente faz, e a gente não está falando muito sobre nossa realidade, né? Então eu queria convidar a Sandra para vir aqui, falar um pouquinho para nós sobre um pouquinho da sua vivência. A Sandra é uma estudante de pedagogia aqui da Univale. E ela também se formou no SEJA. Fala um pouquinho sobre a sua vivência. Fala um pouquinho sobre. Boa tarde. Me chamo Sandra, tenho 42 anos. Lá em 2000 e bolinha voltei a estudar. Terminei o ensino fundamental num projeto do governo para o jovem urbano. Terminei uma fase complicada da minha vida, porque ser mãe, trabalhar fora, 6 filhos pequenos. Como faz para coordenar tudo isso? Levanta a cabeça e vai. Pensei em desistir, mas vinha sempre alguém dizia, não vai até o final. Então, se formei, ensino fundamental. Tive um professor do meu lado, o Marcelo. Marcelo disse assim, a minha missão é você sair daqui com o seu diploma de ensino fundamental. Fui até o final. No último dia eu não fui na formatura. Estava cansada.
Aí estacionei, voltei a ser mãe, mulher, dona de casa, não trabalhava mais fora. Aí então, ao longo da vida, assim, tudo foi passando. Meus filhos foram crescendo, a minha vida foi mudando, tudo ao meu entorno foi mudando. Aí eu decidi, agora recém pouco tempo, eu disse, cheguei em casa do trabalho cansada, porque é foda trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, não é pra qualquer um. Daí então, saí do trabalho, fui pra casa, cheguei em casa, sentei no sofá, tomando um café, descansando. Eu ia ficar descansando até as 10 da noite. Aí eu parei, olhei pra mim e disse, cara, o que você faz na tua vida? Chega do trabalho, estaciona, fica estacionada. Só levanta pra tomar banho e comer, 10 da noite. Quem fica 4 horas no sofá sentado, fica 4 horas na sala de aula. Foi então o primeiro que falaram pra mim, vai lá e faz aquela prova do ESEJA. Um dia você resolve todas as questões que você passou. Eu digo, mas essa não sou eu. Essa não pertence a mim. Eu gosto de gente. Eu gosto de sentir as pessoas. Eu disse, vou encarar na sala de aula, fazer minha matrícula. Foi aí então que eu já conhecia, ou seja, aí então foi que eu disse, vou lá no centro fazer minha matrícula. Eles tinham acabado de postar que estavam com as matrículas abertas. Corri, no outro dia de manhã, cedo às 7 da manhã, na porta da vizinha. Bate o xerox, ela bateu o xerox, cheguei atrasada do trabalho, mas tudo foi resolvido. Comecei a estudar. Foi aí que assim, foi o meu ponto de partida. Principal que está faltando na minha vida. Fui para a sala de aula do SEJA. Aquele dia que eu cheguei, começou o ano letivo, eu parecia uma adolescente. Não parecia assim que eu era uma pessoa adulta, como eu sou, né? Minha doidinha, mas sou. Quando eu cheguei ali, tinha o professor Mazola na porta do SEJA, recebendo todos os alunos, primeiro dia de aula, como ele fazia todos os dias. Aí ele veio assim, seja bem-vinda ao tempo do conhecimento. Estava aberto as portas. Aí eu disse, eu vou. Eu peguei, encarei com as pernas tremendo e fui. Aí eu disse, 2 dias e eu desisto. E os 2 dias foi passando, 3, 4, 5, 1 ano e 6 meses. Chegou a grande dia da formatura. Pensa que alegria que foi. A minha formatura assim, ó, foi um sucesso. Não só a mim, esse sucesso, a toda a equipe que estava por trás. Eu tive apoio do nosso diretor hoje, o Jean, estava ali com nós, a Maria Isabel. A minha turma de classe era uma turma tumultuosa, né, Jean? Bem tumultuosa. Mas conseguimos chegar até o final. Não com aquele número de participação do aluno que a gente queria, mas a maioria era mulheres. E as mulheres estavam ali todas quase se formadas. Foi um sonho realizado. Terminei os estudos do SEJA. Agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. O que eu vou fazer da vida? Não vou fazer nada da vida mesmo? Vou fazer uma faculdade. Quem diria? A Sandra, moradora do Matadouro, se formou no SEJA, trabalhou 4 anos e meio dessa universidade e hoje está aqui, sentada numa sala de aula. Que por muitas das vezes eu limpei uma sala dessa. Eu tenho um orgulho enorme de estar onde eu estou. Só que eu jamais cheguei aqui sozinha. Cheguei com o apoio dos meus filhos, meus amigos. Hoje eu me sinto bem abraçada dentro da universidade. A minha turma de pedagogia é a melhor turma que tem na faculdade. Eu amo a minha galerinha, né? E é isso, gente. É uma experiência assim, ó, inesquecível. Não tem o que falar. Daqui eu só espero sair daqui 4 anos com o diploma na mão. Formadinha. Então é isso. Exato, quando a gente fala do SEJA, né, a gente está falando de uma... A escola como um todo, ela não deve ser apenas uma instituição fria e vazia, né? A gente está falando, obviamente, sobre a valorização da professora como uma figura de racionalidade, de conhecimento e tudo mais, mas, obviamente, a educação, ela é sobre cuidado, né? Ela é sobre o crescimento de uma pessoa, né? Ela é sobre o desenvolvimento da pessoa. Então, ela não é fria, né? Ela não é estritamente racional. Ela deve ser cuidadosa, né? Não tem como você se formar sem amigos do seu lado, sem companheiros, sem professores que te auxiliem, né? Quando a gente está falando do SEJA, né, do Centro de Ensino de Jovens e Adultos aqui de Itajaí, a gente está falando de uma instituição que todo mundo ali envolvido está interessado em auxiliar os seus membros a poderem se formar, né? A poderem achar na escola o que torna eles
maiores, exato, melhores. Então, convido agora o diretor do SEJA para falar um pouquinho sobre a instituição. Tirar algumas dúvidas sobre... Então, boa tarde, tudo bem? Então, o SEJA é isso que a Sandra falou, né? Ele dá oportunidades para esse recomeço, né? Então, que a pessoa realmente precisa, esse encontro, né, para retornar ao mercado de trabalho, principalmente. A maior busca é para o mercado de trabalho, né? Então, melhorias nessa de vida, né? Então, o SEJA ele entrega essa possibilidade, tá? Então, a gente trabalha com educação, com alfabetização, que é a turma dos iniciantes ali, né? O ensino fundamental do 6º ao 9º ano e o ensino médio do 1º ao 3º. Tá? O ensino fundamental é a pessoa que entra para concluir, ela conclui em 2 anos e o ensino médio em 1 ano e meio. Então 3 anos e meio conclui todos os estudos, né? Então até a Sandra comentou sobre o Enseja, a prova do Enseja, né? Que a gente hoje ainda perde muitos alunos para o Enseja, porque faz a prova, né? Mas aí assim, ele fez uma prova. A questão do conteúdo ele acaba não absorvendo, né? Ele não tem esse contato com pessoas, não tem essas oportunidades. Então, para quem quer seguir, né, no caso, para entrar numa universidade depois, é interessante voltar para o banco escolar, né? Esse é o interessante, para ter essa vivência e para dar conta lá na frente, né? Mas é isso aí. Muita gente também tem dificuldade porque trabalha, né? São muitos adultos que procuram o SEJA, obviamente. Então, eu sei que o SEJA tem, somente para mulheres gestantes, tem o SEJA online, né? O ensino online, o senhor quer falar um pouquinho? Na verdade, assim, não é ensino online, mas aí quando é a pessoa que ela tem a licença gestação, né? A gente consegue fazer o atendimento domiciliar, né? Então, assim, nesses primeiros meses ali, né? Facilita um pouco para a mulher que acha que, bom, agora eu virei mãe, agora realmente eu não consigo mais estudar, agora acabou para mim, né? Eu preciso parar aqui e usar. Para quem tiver interesse, existe sempre essa possibilidade de fazer um ensino à distância, né? Um ensino que vai ter um respaldo aí do SEJA para você conseguir continuar os seus estudos e talvez terminar. Né? Quando a gente fala do SEJA, eu queria tirar algumas dúvidas sobre quem for assistir, quem estiver interessado em se matricular. O senhor pode falar um pouquinho sobre como fazer uma matrícula no SEJA? Então as matrículas, né? Identidade, CPF, comprovante de endereço, histórico escolar. É a documentação necessária para estar se inserindo, né? As aulas, elas acontecem todos os dias, presencial, tá? Então temos o horário matutino e o horário noturno nesse ano. Ano que vem a gente está com a possibilidade de abrir também no horário vespertino, tá? Mas é bem tranquilo. Os professores estão realmente dispostos a auxiliar, né? Então a gente tem bastante dificuldade por conta de horário de trabalho dos alunos, então a gente sempre tenta, né, ver da melhor forma, e é isso aí, estamos abertos na matrícula o ano inteiro. Então, ou seja, ele atende qualquer pessoa, né? Também a gente não tem uma vergonha, né, de voltar aos estudos, né? Porque, eu vou chegar lá, vai ter um monte de jovens só, vai ter um monte de que eu vou estar lá aprendendo a ler com um monte de gente de 18 ou 19 anos, eu aqui com meus 30 anos, eu não vou conseguir, a gente não é uma vergonha em se estudar, em se desenvolver, em aprender, a gente tem uma vergonha em ter que voltar a estudar, a gente tem uma vergonha em ter auxílio para isso, ou seja, a gente tem que estar aberto para isso, para abrir essa possibilidade de vida, para que as pessoas tenham essa possibilidade de continuar se desenvolvendo, né? E melhorar a vida, né? Como ele falou ali, para você conseguir um trabalho melhor, um trabalho digno, uma vida digna, com um salário digno, melhor também, assim, viver numa casa bem mais digna com o tempo, e quem sabe fazer uma faculdade, né? Com certeza. Voltar à sala de aula de forma mais a se desenvolver ainda mais as suas potencialidades, né? O ensino é sobre isso, né? Sobre desenvolver o seu potencial como indivíduo. Então era isso, nosso projeto era sobre isso. Vocês têm alguma pergunta sobre o ensino de jovens e adultos? Alguma coisa? Perfeito, então. Eu agradeço a todo mundo que assistiu, a todo mundo aqui presente, a todo mundo que se interessou, agradeço ao SEJA, pela participação, a Sandra também, que tem colaborado conosco.